Doutora Luciana, muito boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigada aí por chamar e estar mais essa noite aqui com vocês, nessa segunda-feira. Beleza. Bom, nós teremos jogos. Vamos direto ao assunto. O assunto é o ponto facultativo dos servidores e o que ele influencia, né, para os servidores e o restante do mercado de trabalho. Nós, por exemplo, teremos jogos. Os jogos são na Austrália e Nova Zelândia, portanto é bem adiantado lá, vai estar, não sei se dá 12 horas de diferença, mas os jogos aqui serão às 8 no dia 24 de julho, que parece que é uma segunda ou terça-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira, 24 de julho. Depois tem um jogo em fim de semana, que é Brasil, esse é o Brasil e Panamá, né? Estreia Copa do Mundo Feminino. Sábado, Brasil e França. Sábado tem Brasil e França, 7 da manhã. Aí não há necessidade de ponto facultativo para servidores. Isso. E depois Brasil e Jamaica no dia 2 de agosto, que é uma Quarta-feira. Quarta-feira, 7 horas da manhã. Então explica pra gente a decisão do governo Lula. Então, na verdade, na sexta-feira saiu uma notícia, né? Ainda não saiu o decreto, até fui pesquisar agora para ver se já tinha sido publicado. Mas na sexta-feira veio uma notícia, né, do governo, mas através de notícias, não de decreto, de que pela primeira vez o governo vai decretar aí ponto facultativo para os jogos da seleção de futebol feminino. Então, é inédito, né? Porque sempre teve esse ponto facultativo quando os jogos da seleção brasileira de futebol masculino. Mas será a primeira vez que esse ponto facultativo vai ser concedido aí para os jogos da seleção feminina. Os jogos são, de fato, no período da manhã. Falei que é uma Copa para a gente assistir tomando café, comendo um pãozinho fresco. Mas acho que o primeiro jogo começa às 8, então o funcionário público, né, a princípio o funcionário público federal, a gente acredita que estados e municípios também venham a decretar da mesma linha esse ponto facultativo, mas primeiro o federal que vai publicar esse decreto. Tá uma previsão desse decreto acontecer amanhã, dia 18, né? Essa é a previsão que eu vi na notícia. Então, o que eles falaram na sexta-feira é que o servidor federal vai ter o horário do jogo como ponto facultativo e até 2 horas após esse jogo para poder retornar ao seu trabalho. Então, vamos colocar aí que o primeiro jogo vai começar às 8, mais ou menos um jogo dura em torno de 2 horas, e depois ele vai ter, então, mais ou menos até meio-dia para estar retornando ao seu trabalho, tá? Certo. E aí ele volta, então, mais ou menos ao meio-dia nesse primeiro jogo e 11 horas da manhã no jogo do Brasil e Jamaica em 2 de agosto, que começa às 7 horas da manhã. Isso. Eu estou vendo aqui que o estado do Maranhão já decretou o ponto facultativo também, e a Câmara de Natal. Informações muito... a reportagem que eu estou vendo aqui é logo depois da notícia do anúncio do ponto facultativo do servidor federal. Uhum. Aí é necessário, então, uma manifestação de cada um dos gestores, seja estadual, seja municipal, para que isso se aplique também naquela localidade, né? Sim, é necessário. A gente aguarda esse federal, mas ainda assim, mesmo com o decreto federal, para os servidores municipais, para os servidores estaduais, é necessário que haja um decreto específico para esses servidores. Acho assim, importante destacar que o futebol feminino já foi proibido no Brasil. Essa semana, por conta da Copa, né, eu fiz um estudo para poder entender também o futebol no Brasil.
para as mulheres, e em 1941 o futebol foi proibido para as mulheres por conta de que não era um jogo para a condição feminina, em especial por conta da maternidade. E essa condição para as mulheres só foi restabelecida em 1983, que foi formalizado os Jogos para as Mulheres no Brasil. Isso muito também uma pegada um tanto capitalista, econômica, porque o capital tem exigido mais diversidade e tem exigido as mulheres como consumidoras, né, de esportes e praticantes de esporte. Chamar a atenção também que em 2016 a FIFA fez um movimento para que houvessem as ligas de futebol feminino, e a CBF, desde 2019, determinou que todas as 20 clubes que participam da Série A são obrigados a ter, para poder participar, são obrigados a ter a sua liga feminina. Então, acho que isso tende a uma brecha aí, né, no sistema, para que as mulheres possam, de fato, participar ativamente dos jogos, né, poder estar não só assistindo, mas estar torcendo por mulheres lá em campo. Eu acho isso importante. Essa decisão do Lula em relação ao ponto facultativo, vejo com bons olhos também, porque é uma oportunidade a mais da gente estar discutindo a participação das mulheres. Tipo de decisão que o gestor corre para o abraço, né? Uma decisão que impacta muito pouco o atendimento das pessoas e, enfim, serve para valorizar a iniciativa da Copa do Mundo do futebol feminino. Era proibido para as mulheres praticarem futebol. É brincadeira. E isso até quando que você falou? Em 1983 é que foi revogado essa 83. Durante 40 anos, o que o normativo falava, a norma, né, de 41. A mulher não poderá praticar esportes violentos que afetam seriamente o seu equilíbrio psicológico, suas funções orgânicas, devido à natureza de ser mãe. Como a gente evoluiu, né? Mais ou menos por aí, o que dizia o artigo, que impedia as mulheres de praticar não só o esporte do futebol, mas todos os esportes de luta. Corrida também foi algo que foi muito... As mulheres foram muito impedidas de praticar de forma profissional. Então, assim, é recente, e isso destaca muito também o porquê que não é... Porque é tão pouco valorizado, né? Porque as mulheres não participam, não atuam, né? Como jogadoras, né? Isso tem muito a ver com essas proibições, o machismo, mitos, né? E isso implica também nos salários, né? Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a Marta, nossa melhor jogadora feminina, mulher, 6 vezes campeã da FIFA, né? Desde 2018 é a melhor jogadora do mundo, ganha 125 vezes menos que o Neymar, que nunca foi eleito melhor jogador da FIFA. Né? Então, assim, isso reflete bastante, né? Todas essas informações refletem bastante, inclusive no salário e o quanto a mídia também, né? Expõe, né, esses jogos, né? Nem todas as emissoras vão transmitir, tem toda uma dificuldade. Tá certo que esse ano em um horário bem mais... um horário de madrugada, com maior dificuldade, mas você vê que não tem essa exposição como tem o futebol masculino, né? E há todo um preconceito que hoje já está começando a ser diluído, né? Essa crosta está começando a se diluir, associando as meninas e mulheres que praticam futebol feminino, dizem como se fosse algo, como se fosse pejorativo a que elas sejam homossexuais, né? Sim. O conservador vê o homossexual como pejorativo. Aí ele joga essa pecha como pejorativa.
E aí ele associa o futebol feminino ao homossexualismo, e o que para ele é, na cabeça doente dele ou dela, é pejorativo. E aí cria-se toda um universo macabro aí que a gente precisa derrubar, né? E é importante que a gente valorize essa Copa do Mundo, independente de ser um torneio, sei lá, era um torneio como qualquer... um evento esportivo de grande importância. Não é obrigatório que a gente acompanhe, mas eu acho que é válido a gente fazer essa equiparação aí, pelo menos nessa questão do ponto facultativo, né, para estimular as pessoas a exatamente isso que você falou, consumirem cada vez mais, né, o futebol feminino, assistirem, acompanharem. Importante a decisão do Lula nesse sentido, né? Tô lendo aqui na matéria do G1, provavelmente o decreto possa ser publicado nessa terça-feira, ou seja, amanhã. Bela pauta para o Sindicato dos Servidores, né, doutora Luciana? Defender o ponto facultativo em Limeira para os jogos da seleção feminina durante a Copa do Mundo Feminina, né? Sim, importante ter essa ciência, né, de que o ponto facultativo vem, na verdade, para valorizar essa participação das mulheres, né, no futebol, não só como consumidoras, mas como praticantes também desse esporte, que é um esporte amado aí por todo brasileiro, né, e não precisa ser só jogado pelos homens, né, pode ser também jogado pelas mulheres, né. Um ponto importante também é que muitos vão perguntar, mas e o trabalhador da empresa privada, como que fica? E aí? O trabalhador da empresa privada, nos jogos da seleção masculina, sempre negociaram com as empresas esse ponto, né? Não um ponto facultativo, mas a questão de assistir, depois compensar. Então, isso fica também aí para negociação dos outros sindicatos, né? De negociar esse período, podendo aí também ter compensação do horário para as empresas privadas. Acho que ainda é prematuro acreditar que isso possa ocorrer, infelizmente, né, doutora? Sim. Infelizmente. Mas um dia chegará. Um dia chegará em que, tal qual a Copa do Mundo masculina, a Copa do Mundo feminina vai praticamente obrigar os empregadores a liberarem os seus empregados durante os jogos da seleção brasileira. Doutora, como é que é a compensação dessas horas? Da questão dos servidores, não tem essa compensação, é facultativo mesmo. A questão dos empregados privados, se houver, aí é uma questão de negociação. Algumas empresas pedem a compensação, outras empresas não pedem. Na Copa do Futebol Masculino, por exemplo, os bancos, boa parte dos bancos concederam esses horários, que eram horários que realmente, né, como você disse, a empresa acaba sendo obrigada, né, porque senão os trabalhadores vão estar ali assistindo hoje nos seus celulares, não vão estar trabalhando do mesmo jeito. Sim. O Santander, por exemplo, tentou compensar essas horas, mas depois, com negociação, voltou atrás e concedeu as horas para os trabalhadores. Mas aí fica, de fato, a cargo de uma negociação, né, em especial sindicatos da categoria com as empresas, né, se houver. Não é obrigatório, como eu disse, não é uma questão de direito, né, porque o governo deu esse ponto facultativo para o trabalhador, para o servidor, que as empresas terão que dar também, não é isso, é uma questão de negociação. Perfeito, perfeito. Doutora, vamos falar agora do piso da enfermagem rapidamente, né? O piso ele foi provisionado pelo governo Lula, 7,3 bilhões para o serviço público e também para instituições como as filantrópicas, tipo a Santa Casa e a Sociedade Humanitária aqui em Limeira, que atendem mais de 60% ou até 60% dos pacientes pelo SUS, né? Uhum. E aí
ocorrem as negociações nas empresas privadas, mas eu queria perguntar a você o seguinte, com relação ao Supremo e às empresas privadas, como é que está a questão do piso? Há uma obrigatoriedade ou não? Então, na semana passada encerrou, né, houve uma conclusão, né, dessa decisão no STF. É uma decisão que discutia a questão da liminar concedida inicialmente pelo ministro Barroso para suspender o piso da categoria dos enfermeiros, né, que já está válida e legislada desde o ano passado, mas os empregadores entraram com esse pedido no STF e, a princípio, o ministro Barroso concedeu uma liminar, suspendendo a eficácia da lei e pediu que a União prestasse esclarecimentos sobre alguns pontos, né? Um dos pontos, em especial, era a questão do financiamento do piso, né? E a União, como você disse, o governo estabeleceu valores, né, concedeu valores, fez uma emenda constitucional e nesse ano, no comecinho desse ano também, sancionou uma lei concedendo aí 7,3 bilhões de reais para o piso, para ser usado no piso da categoria dos enfermeiros, tá? Então, como que tá agora? No final das contas, eles não conseguiram um consenso em relação a um voto único. Então, tiveram que fazer, na verdade, um consenso entre todos os votos para chegar no meio termo. E o meio termo que foi consensuado entre os ministros, nesse momento, foi: o piso está valendo para os servidores da União, tá? O piso para estados, Distrito Federal, municípios, fundações e autarquias relacionadas a estados e municípios, e também para os hospitais que atendem até 60% da rede do SUS, né? Para esses, a condição é de que, se o governo repassar a totalidade de valores para pagar o piso, eles são obrigados a pagar o piso. Se o governo não passar a totalidade de valores para estados, municípios, Distrito Federal, tudo isso que eu acabei de mencionar, eles não estão obrigados a pagar o piso, eles estão limitados ao valor que o governo, que a União repassar, tá? Trabalhadores da iniciativa privada, os seletistas, a decisão concedeu 60 dias para empregadores e trabalhadores negociarem um acordo coletivo a respeito do piso. Se não negociarem dentro de 60 dias, está valendo o piso, vai ter que pagar o piso conforme está na lei. Por isso que o empregador está dando respostas como essa que eu mencionei antes de você entrar no ar, tipo mudando a jornada, tentando dar um jeito para encaixar o piso no budget, no orçamento deles. E está gerando polêmica também isso. De qualquer forma, em 60 dias, eles têm que entrar num consenso a respeito especificamente do piso com as representações dos trabalhadores, sob pena de terem que pagar integral o piso para eles. Sim, é isso que a decisão veio falando, né, decidindo a respeito da iniciativa privada. Está desse jeito. Um outro ponto também que ficou esclarecido é de que esse piso é referente a 44 horas semanais, então também não tem invencionismo aí em relação ao valor do piso e a jornada de trabalho. 44 horas, apesar... semanais. Você tem categorias que têm uma jornada diferenciada, doutora, e aí é que eles se apegam, né? O empregador vai se apegar nisso. Sim, não a categoria dos enfermeiros, a jornada deles é de 44 horas. Agora, existem contratos que são de menos horas, né? Mas aí vai ter que fazer a regrinha de 3 aí, se 44 a hora é tal, né? Com 6 horas, o valor da hora tem que ser esse mesmo valor do que vale para as 44 horas semanais.
do piso, vezes 44 horas semanais. Vai obrigar uma certa luta sindical, como a gente vem trazendo aqui o papel do Sim Saúde. É importante que o trabalhador entenda isso. Essa pegadinha aí do piso da enfermagem, que estabelece uma jornada de trabalho cheia. E algumas categorias que tinham conquistado um outro tipo de jornada podem ser prejudicados se o sindicato não estiver atento. Doutora Luciana Barreto, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, André. Obrigada a todos e todas aí que nos ouviram essa noite. Obrigada, até mais. Boa Copa, se a gente não se vê até 20... Vai Brasil! É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.